Há muito tempo, como profissional de educação física e amante de uma filosofia clássica, né, contemplativa, que se importava de fato em aprofundar as qualidades perceptivas da realidade, que eu comecei a me questionar e, de fato, como um amante da verdade, ou seja, alguém que busca uma adequação coerente da, do que é aquilo que se está observando com a minha possibilidade de inteligir sobre aquilo, né? Que eu comecei a buscar, principalmente da área de educação física, na área de educação física, um princípio de alfabetização que fosse coerente com os aspectos de realidade. Mediante todo o confluir dentro da área e com algumas respostas que eu não encontrava em certas situações ou estruturas fenotípicas da área, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento dos aspectos estéticos, os manejos dos aspectos dolorosos, né? Com a, com a manifestação lesiva e toda a reestruturação dinâmica dessas estruturas ao longo da exploração dentro do treinamento, né? e, e confluindo a isso uma grandeza comportamental que deveria de fato ser um guia de todos esses aspectos reduzidos em si mesmos, né? Influenciados por perspectivas científicas que são reducionistas, que eram reducionistas ou que são observadas de formas reducionistas, né? Reduzidas, fracionadas, altamente segmentadas e distanciadas de uma realidade mais profunda e mais global, que eu comecei a procurar, de alguma forma, encontrar algumas respostas por vieses conceituais, né, ou por dinâmicas ontológicas, consequentemente epistemológicas e normativas, para direcionar minha prática e tentar, de fato, coerenciar tudo isso, né? E dentro dessa busca aparecem várias teorias que eram contemporâneas a dinâmicas cognitivistas, que abraçavam certo padrão reduzido e fragmentado da ideia reducionista, né, cartesiana, como a ideia ecológica, né? A teoria ecológica, ela de fato, ela quer deixar de lado essa visão tão reduzida, né? Apesar de conter dentro dela ainda alguns vieses que correspondem a uma natureza intuitiva da dinâmica reducionista, porque o reducionismo ele foi uma tatuagem profunda, né? Ele não foi um desenho rupestre feito com giz. Ele teve sua grandeza, que deixou marcas ao longo de toda a estrutura histórica, científica e que agora precisa ser repensado, ao mesmo tempo quebrar essas fibroses dessa história faz com que a gente tenha algumas dificuldades adequativas, né? A gente acaba ainda de uma maneira muito limitada caindo dentro do reducionismo, tentando explicar um contra-reducionismo, né? Então e isso é parte dessa mudança. Eu aceito que isso é parte dessa mudança, entendo que não é fácil para a gente que tem limitações epistemológicas, ontológicas, né? Apesar de buscar essas respostas de uma forma diferenciada. Então, o que me trouxe a teoria ecológica de diferente de tudo isso foi a forma como toda informação circundante e significativa a nível de ser era visualizada e de fato implementada na construção da realidade, né? Então, a informação contida nesse ambiente, né, esse campo de fluxo que se dava mediante a forma de se movimentar, né, que possui então possibilidades manifestadas por esse
fluxo informacional, né? Esse campo de força que guiava a nossa ação, mediante a percepção desse campo de fluxo, fez com que a gente conseguisse de fato entender a importância do ambiente, né? A importância do que se circunda a nossa capacidade perceptiva e de nossa dinâmica sensível, né? Da nossa natureza de, entre aspas, abstração dessa realidade por um viés intelectivo, né? Claro que essa natureza abstrativa ela não depende só de fatores conscientes e assimetricamente voltados a domínios cognitivos, né? Então a realidade ela se manifesta palpavelmente numa capacidade sensível de significação, inteligível de materialização daquele conhecimento em si, daquela realidade proposta, mas mais do que isso, é uma fuga de um viés centralizado a uma natureza representativa. Nada disso era de fato representacional, né? Tudo isso, apesar de que nós hoje, influenciados por uma rede de amplitudes comportamentais, nos tornemos personagens cada vez mais influenciados pelas demandas dessa rede, né? Então, para que eu possa ser um indivíduo distinto, eu preciso fazer exatamente aquilo que o contexto e toda essa rede me pede, né? Então a gente vai deixando e vai sucumbindo e vai implicitando a nossa individualidade mediante a necessidade de um padrão para se subsistir nessas redes, né? A teoria ecológica ainda me foi, de fato, uma, uma grande ferramenta para mudar a minha dinâmica como o ser que busca essa verdade. Então, tudo aquilo que vai se amplificando aos meus olhos e as minhas capacidades ápticas, táteis, e não só isso, a minha percepção como ser, né? Enquanto eu ajo, se descreve dentro dessa dinâmica informacional, né? Essa informação que está ali e que é aglutinada aqui, né? E que me dá a possibilidade de ser um ser que de fato está aqui em subsistência, né? Que não representa a realidade em si mesmo, aceitando que a realidade ela de fato está, mas que depende de mim como um observador e um observador ativo, né? Esse poder de observação ele não exclui um senso deturpado de que nós somos totalmente distintos. Na verdade, nós somos seres muito parecidos. Muita coisa que já se viu e que hoje se intui como algo naturalmente extraordinário já se foi visto e já se foi concebido há muito tempo em todo tipo de teoria, né, dentro das áreas de percepção. Mas a teoria ecológica me ajudou de fato a perceber que eu sou um fator importante dentro desse processo de criação de realidade, né? Então, a informação que ali se manifesta e as possibilidades que através desse agir, né? O campo de fluxo como um domínio perceptível, o campo de força como um domínio ativo, faz com que a gente de fato una a nossa natureza com a natureza contextual e transforme isso numa manifestação de marcas, né? Marcas essas que se dão a partir do momento em que o pneu, que tem a sua informação contida na constitutibilidade da sua forma, passa por cima de uma estrada de terra que tem a sua porosidade e a sua textura, e aquelas marcas se solidificam, aquelas marcas se manifestam instantaneamente, e aquilo determina a simultaneidade da realidade. Essas informações em confluência, hoje eu gostaria de nomeá-las, e isso é uma questão muito pessoal, né? Principalmente num quesito de tentar de fato entender toda essa dinâmica, né? Então, as relações informacionais contidas e significadas e manifestadas instantaneamente eu gosto de chamar de informação. A letra E, ela distingue o in, que relaciona-se a algo intrínseco,
é uma informação que já está, e ela extrapola essa informação para uma natureza manifestativa, ou simultaneamente ocorrida na realidade. Então, a informação, ela seria a relação de um organismo com sua informação contida e o ambiente com sua informação contida. Quando elas confluem, manifestando a realidade significativa e instantânea, elas se confluem manifestadas em informação. Então, hoje, o que eu poderia deixar aqui, claro que isso é um pouco voltado por uma visão pessoal, né? É de que a gente pode, de fato, transformar a natureza informacional, ou tudo aquilo que informa de dentro do que o organismo traz em si, e que foi moldado ao longo do histórico de exposição daquele ser, juntamente com toda a dinâmica estruturada do ambiente, e se transformar numa coisa que se manifesta ativamente e instantaneamente na realidade, que é a informação.